Então, vamos lá iniciar, tá? O que eu aconselho a vocês, Isabelle e Yasmin, né, que são quem estão na aula, a vocês pegarem um caderno de vocês, certo? E fazerem algumas anotações. Por quê? Porque hoje, né, nós vamos falar sobre uma autora que a gente já falou, certo? No livro de vocês, que é a Flor Bela Espanca, acho que vocês lembram. E a prova de vocês, bimestral, será as questões de português sobre a Flor Bela, certo? Sobre a Flor Bela. Então, o que eu aconselho é que vocês anotem, né, algumas coisas importantes, certo? Para que quando vocês forem estudar para a prova, vocês estudem por estas anotações. Porque vocês, do oitavo ano, né, estão muito adiantados no conteúdo, né, gente? Vocês estão muito adiantados no conteúdo e eu vou trazer conteúdos, né, revisar conteúdos, trazer outras coisas para vocês. É tanto que o sexto, sétimo e o nono, a gente terminou o capítulo 7 hoje. Vocês já estão no capítulo 8, né? Então, por isso, a prova, né, vocês vão estudar por essas anotações que vocês vão fazer hoje. Então, eu dou essa dica a vocês que vocês anotem as informações mais importantes, tá certo? Vocês podem escrever no caderno de vocês. Revisão, tá certo? Revisão, ou vocês podem escrever no título Flor Bela Espanta, certo? Porque vai ser o conteúdo da prova de vocês. Então, quem está perdendo aula hoje está perdendo, né, a revisão da prova. Vamos dizer assim, que é uma revisão para a prova na semana que vem. Então, vão anotando, tá? Eu vou só aqui abrir um texto que eu trouxe para vocês, depois que a gente lê esse texto, falar um pouquinho dela, da Flor Bela, aí eu libero vocês, tá bom? Mas vamos lá, só um minuto, gente. Deixa eu abrir aqui o texto que eu trouxe sobre ela. Exatamente. Olha, gente, o texto que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Eu vou apresentar aqui uma tela. Aí vocês vão ver o texto, vocês vão ver que é um texto muito grande. Então, óbvio que vocês não vão copiar esse texto inteiro, tá bom? Vocês vão copiando as partes que eu vou indicando para vocês, tá bom? Deixa eu aqui apresentar a tela para vocês. E eu vou fazer essa leitura, tá certo? Vocês vão acompanhando, certo? E quando tiverem pontos interessantes, vocês vão anotar, certo? Como um material de estudo. Vamos falar um pouco sobre ela, né? A gente viu um poema dela, que foi o poema Fanatismo. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida da Flor Bela, tá certo? A Flor Bela Espanca foi uma poetisa portuguesa, autora de sonetos e contos importantes na literatura de Portugal. Foi uma das primeiras feministas de Portugal. Sua poesia é conhecida por ter um estilo peculiar, com forte teor emocional, onde o sofrimento, a solidão e o desencanto estão aliados ao desejo de ser feliz, certo? Então, qual é o teor, né? A Flor Bela, gente, como vocês puderam ver aí, foi a primeira, né? É, foi uma das primeiras feministas lá de Portugal. Então a gente já sabe aí que a Flor Bela Espanca, ela era feminista, né? E olhem aí a data em que ela nasceu e morreu, né? Nasceu em 1894 e morreu em 1930, certo? O
texto dela, gente, ela colocava um forte teor emocional, certo? Falava sobre solidão, sobre sofrimento, sobre amor, né? Ela falava sobre esses assuntos. Aí aqui algumas coisas sobre a Flor Bela, né? Ela foi batizada no dia 20 de junho de 1895, como filha de Antônia da Conceição Lobo e o pai incógnito, que só a reconheceu como filha depois de sua morte. Em 1903, com 7 anos, começou a escrever seus primeiros textos e a assinar Flor d'Alma da Conceição. Nesse mesmo ano, escreveu A Vida e a Morte, seu primeiro poema, já mostrando sua opção por textos amargos. Em 1906, escreveu seu primeiro conto intitulado Mamã. Em 1907, apresentou o primeiro sintoma de uma doença nervosa. Flor Bela Espanca ficou órfã de mãe em 1908, sendo então criada junto com seu meu irmão Apeles, na casa da madrasta Mariana e do pai João Maria Espanca, gente. Então, vocês podem perceber aí, né, que a Flor Bela não teve uma vida, né, tão tranquila. A vida dela foi um pouco conturbada. Prestem atenção, anotem isso aí, ó. Essa parte que diz assim, que com 7 anos ela começou a escrever seus primeiros textos e a assinar Flor d'Alma da Conceição. Então, como ela assinava dessa forma, né? Ela ainda não assinava como Flor Bela Espanca, ela assinava como Flor d'Alma da Conceição. Era assim que a Flor Bela, né, assinava em seus primeiros textos, Flor d'Alma da Conceição. Nesse mesmo ano, ela escreveu A Vida e a Morte. Olha aí o título do poema, gente, dela. O primeiro poema da Flor Bela já teve como título aí A Vida e a Morte, né? Mostrando aí que ela tinha, vamos dizer assim, entre aspas, um gosto, né, por textos amargos, textos tristes, melancólicos, né? Então, o primeiro poema da Flor Bela, vocês também podem anotar isso, foi A Vida e a Morte, né? Até agora, gente, estão aí vendo como era o estilo da Flor Bela, né? Ela tinha um estilo bem melancólico, né, gente? A gente pode, assim, dizer, um estilo bastante melancólico. Vocês viram que com 7 anos ela começou, né, a produzir aí, a escrever, e o primeiro poema da Flor Bela foi A Vida e a Morte. Olha aí o título, né, do texto de uma menina de 7 anos, viu, gente? Quando ela tinha 7 anos, ela começou a escrever. E o primeiro poema dela, anotem isso que é informação valiosa, A Vida e a Morte. Foi o primeiro poema da Flor Bela, certo? E prestem atenção como é que ela assinava isso. Ela assinava como Flor da Alma, né? Flor da Alma da Conceição. Então, quando a Flor Bela, né, como vocês viram aí, ela ficou órfã, né? A mãe dela morreu em 1908. Então, ela começou a ser criada pelo pai dela, que, como vocês viram no início do texto, só registrou ela como filha depois da morte dela. Mas ela foi criada aí por esse pai, o João Maria Espanca, né? Junto com a mulher dele, que era a madrasta da Flor Bela, que chamava-se Mariana. Aí vamos lá ver os primeiros livros dela e um texto que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Em 1919, ela lançou o Livro de Mágoas. Parte de sua inspiração veio da sua vida tumultuada, inquieta e sofrida pela rejeição do pai. Sua linguagem está situada nas suas próprias frustrações e anseios, características encontradas no poema Eu. Gente, e aí, o que é que vocês estão achando da Flor Bela? Vocês viram aí como foi, gente, que ela escreveu o livro? Olha aí o título do livro da Flor Bela, viram? Livro de Mágoas. Por que é que vocês acham, gente, que esse livro
ela deu esse título a esse livro. Aí vocês podem ver que um dos poemas que tem no livro se chama Eu. Nós vamos já analisar esse poema, né? O que a Flor Bela queria dizer com esse poema Eu, né? Porque a gente já viu aí que o primeiro poema dela se chamava A Vida e a Morte, né? O primeiro poema dela, o primeiro poema que a Flor Bela escreveu já foi aí com esse título. Depois ela escreveu aí esse livro, Livro de Mágoas, né? A gente já começa aí a prestar atenção nesse livro pelo título, né? Já chama a atenção, a gente já fica até curiosa. Por quê, né? Por que não? A gente sabe o porquê, porque o texto aí diz que ela se baseou na própria vida, né? Por conta da rejeição de seu pai. E ela escreveu aí esse livro de mágoas, né? Um livro chamado Livro de Mágoas. E tinha um poema nesse livro, gente, que se chamava Eu. Então a gente vai ler agora esse poema, né? Verdade, Yasmin, ela parece ser muito sentimental e ela gostava, né, pelo que a gente pode ver, de demonstrar essa tristeza, entre aspas, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de amargura no livro, nos poemas, né? Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês o poema de Flor Bela Espanca, chamado de Eu. Olha aí. Eu Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho. E desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue, tênue, só desligar aqui. Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou, gente. Olha aí o início desse poema. Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. E aí, gente, o que é que vocês perceberam aí nesse poema, nessa linguagem da Flor Bela, né? Ela fala aí, ela diz que no mundo ela anda sem norte, que ela é a crucificada, a dolorida. O que que a gente entende por isso? Porque vocês viram lá na biografia dela que quando a mãe dela morreu, né, no ano de 1908, ela foi morar com o pai dela, com a madrasta e com um meio-irmão, né? Que era irmão dela apenas por parte de pai. E ela começa a escrever isso como se ela estivesse se baseando, gente, na história dela mesmo, né? É como se ela estivesse realmente pegando a história dela, né? Desse sofrimento, dessa dor, de ser abandonada, né? De ser rejeitada e colocasse isso no papel, né? A Flor Bela faz faz isso nesse poema, né? É, um poema assim, só de ler o poema a gente já percebe no poema uma tristeza, né? A gente percebe no poema que a Flor Bela, né? E ela demonstra bastante tristeza. Ela diz assim, ó: sou a que chora sem saber por quê. Achei bastante interessante esse verso, porque ela diz que é a que chora sem saber por quê. Se já aconteceu isso com vocês, por exemplo, acontece com muita gente que eu conheço, né, que já conversei sobre isso. Pessoas que às vezes ficam tristes, mas você pergunta assim: por que você está triste? E a pessoa diz que não lembra, que não sabe, ficou triste e não sabe por que tá triste, um sentimento de tristeza, a pessoa não consegue decifrar de onde vem aquela tristeza. Você um dia acorda e você se sente triste. No seu ver,
né? Não aconteceu nada, não nada. Mas você acorda triste e se sente triste, às vezes não sabe o motivo dessa tristeza, né? Isso também já aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muita gente. E a Flor Bela diz isso no texto dela, né? Eu sou a que chora sem saber por quê. Como é que alguém chora sem saber o motivo? Mas óbvio que isso acontece, né, gente? Ela expressa isso lá no poema dela, o poema chamado Eu, ok? Então, a Flor Bela expressa isso nesse poema, essa tristeza, né, que chora sem saber por quê, é a dolorida, a crucificada. Então, a gente vê bastante sofrimento aí na fala da nossa autora, né, dessa semana, que é a Flor Bela. Aí vamos lá. Agora vamos ver as características da poesia dela, gente. Que características a poesia da Flor Bela repassa para nós, né? O que é que essa poesia tem de característica? É, a poesia dela, né, da Flor Bela, espanca. Gente, eu não vou ter a tela para apresentar, para vocês acompanharem a leitura. Só um minuto. Tá aqui. A poesia de Flor Bela Espanca é caracterizada por um forte teor confessional. Ou seja, gente, quando ele diz isso, né, que tem um teor confessional, esse confessional vem de confissão. Ou seja, o texto dela, né, ela usava coisas da própria vida dela, o sofrimento dela, as amarguras dela, né, coisas dela, para usar em seu texto. E nem todo autor tem essa característica, tá certo? Mas a Flor Bela ela tinha essa característica de ter um teor confessional, como se ela estivesse desabafando, né, sobre as coisas que acontecem. Os temas prediletos dela foram amor, saudade, sofrimento, solidão e morte. Amor, saudade, sofrimento, solidão e morte, sempre em busca da felicidade. Flor Bela escreveu contos, poemas e cartas, mas foi no soneto que encontrou o melhor caminho para sua expressão poética. A poetisa não se sentia atraída por causas sociais, preferindo exprimir em seus poemas os acontecimentos que diziam respeito à sua condição sentimental. Flor Bela Espanca não fez parte de nenhum movimento literário, embora seu estilo lembrasse muitos poetas românticos, com caráter sentimental, confessional, sempre marcado pela paixão, voz feminina, fato este que a tornou grande figura feminina das primeiras décadas da literatura portuguesa do século XX. Ou seja, né, ela não pertenceu a nenhum movimento literário. Porém, a poesia dela, o texto dela, os sonetos, lembravam muito os atores, né, os românticos, certo? Então, ela teve uma grande voz, né? Ela foi uma das maiores vozes femininas lá no século XX. E além dessa tristeza que ela gostava de expressar no texto dela, ela gostava também, gente, de falar do amor, da saudade, tanto que naquele texto que nós estudamos, né, que tem aí no livro de vocês, que é o Fanatismo, acredito que vocês lembram, o poema, a gente vê que ela fala no poema dela, a gente até discutiu o poema, que ela falava no poema dela que o amor dela era o princípio e o fim, que o amor dela, né, o homem amado, pelo que a gente vê, o eu lírico dizia que era o princípio e o fim, que era como um Deus. Então a gente percebe que realmente a Flor Bela, ela era muito intensa em seus textos, né? Aquele texto é um texto que fala sobre esse amor, né? Um amor exacerbado, desesperado, né? Que tinha o eu lírico tinha lá o seu amado como um Deus. Ela endeusava esse ser amado. Aí vamos lá. Outro poema dela. Esse poema, né? O título desse poema é A Mulher. Ó mulher, como és fraca e como és forte. Como sabes ser doce e desgraçada. Como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se entorce amargurada. Quantas morrem saudosa de uma imagem
adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem, enquanto a boca ri alegremente. Quanta paixão e amor às vezes têm, sem nunca o confessarem a ninguém. Doce alma de dor e sofrimento, de um rei, amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge num lamento. Primeiro a gente viu lá um texto, né, que falava sobre, o título era Eu, onde ela falava, né, do sofrimento dela, de certa forma, ela falava, né, da sua dor, de como ela sofria, né? Agora a gente vê aqui um outro poema, certo? Onde ela fala sobre a mulher. Ela usa, deixa eu pegar aqui e colocar no chat para vocês. Que ela usa não só a imagem dela, como vocês viram no início, gente, né? Ela foi uma das primeiras feministas de Portugal, né? Então a Flor Bela foi uma das primeiras feministas. Gostou dela, Yasmin? Ela é muito inteligente, né? A gente consegue perceber que ela é uma escritora, uma poetisa muito inteligente, gente. Ela realmente usa as palavras de uma forma assim, vamos fazer aqui uma comparação, né? Como se fosse uma faca mesmo que se você parar para prestar atenção nas palavras da Flor Bela, é como se ela estivesse mesmo assim com um punhal e que ela acerta mesmo e você reflete, mesmo ela falando aí dessa dor, desse sofrimento, a gente percebe assim que ela é muito intensa, né? Naquele texto que a gente viu, o fanatismo, a gente percebeu a intensidade dela falando do amor. Agora, quando a gente lê o primeiro texto, que foi o Eu, né? Muito, é muito intensa também. E esse aqui a gente vai reler. Olha aí, gente, coloquei aí no chat para vocês verem. Olha aí o que é que ela fala, como é que ela fala da mulher. Eu acredito que as mulheres realmente se veem aqui nesse texto. Vamos analisar. Ela diz assim: ó mulher, como és fraca e como és forte, como sabe ser doce e desgraçada. Vamos observar, gente, aqui esses dois versos, né? O que é que ela quer dizer com isso, gente? Ó, mulher, tu és fraca, como tu és fraca, tu és forte, como és doce e desgraçada. Olha aí o que é que ela diz. O que é que vocês entendem com essa fala da Flor Bela? Como sabe ser doce e desgraçado? O que é que ela quer dizer com isso no entendimento de vocês? Verdade, ela usa umas palavras, né, bem fortes. Essa palavra desgraçada é uma palavra forte, né? É isso mesmo, Yasmin. É uma palavra bem forte para se ler em um texto, né? E ela diz isso no texto dela com todas as letras. E o que é que vocês entendem quando ela diz assim, que a mulher sabe ser doce e sabe ser desgraçada? O que vocês entendem? A opinião de vocês, né? Ao ler esse texto, quando a gente lê um poema, né? O poema pode despertar algo em mim, né? E pode despertar em você uma outra coisa. Exatamente. Ela, ela quer dizer isso mesmo, que a mulher consegue ser doce na mesma intensidade que a mulher consegue ser, entre aspas, desgraçada. Como assim desgraçada, tia? Nesse poema que a gente entende, né? É que ela diz o quê? Que a mulher pode ser, vamos usar uma outra linguagem, pode ser boazinha, pode ser doce, pode ser meiga, mas se a mulher quiser, a mulher pode ser não tão boazinha assim, a mulher pode ser forte, a mulher pode ser, entre aspas, ruim, a mulher também sabe se vingar, a mulher também, né, sabe ser uma mulher, vamos dizer aqui, ruim. Se a mulher quer ser uma mulher boazinha, a mulher consegue. Mas se a mulher não quer ser tão boa assim, a mulher também consegue. É isso que ela quer dizer, né? Aí ela diz aí: como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se esforce
amargurada. E aí, gente, o que será que ela quer dizer isso? Que a mulher sabe fingir quando a alma, né, está amargurada. E aquela, vocês entendem por isso, né? Que a mulher sabe fingir, mas por quê? O quê? Né? Nesse caso, ela quer dizer o quê? Eu vou dizer que aqui o que eu vejo aí desse poema, né? Ela quer dizer o quê? Que a mulher, mesmo às vezes sofrendo, com muita dor, né? Não uma dor física, mas quando a mulher está realmente sofrendo, está triste, a mulher consegue fingir que está tudo bem. E é isso, gente, é uma verdade, né? Quantas vezes a gente está assim e ninguém nem imagina, né? Ela coloca aí, a tua alma se doce amargurada. Quantas morre saudosa de uma imagem adorada que amarram doidamente. Quantas e quantas almas endoidece, enquanto a boca ri alegremente, né? Quantas vezes a pessoa ri, mas por dentro, né? Ela diz que, que muitas endoidecem, ou seja, que na mente, né? Nos pensamentos, na cabeça da pessoa, né? Um turbilhão de coisas, mas a pessoa ri alegremente, ninguém nem imagina o que se passa ali na cabeça daquela mulher, né? Aí ela termina dizendo assim: quanto a paixão e amor às vezes tem, sem nunca o confessarem a ninguém, doce alma de dor e sofrimento. Paixão que faria a felicidade de um rei, amor de sonho e de saudades que se esvai e que se foge num lamento, né? Com certeza, Yasmin, literalmente, né? E algumas pessoas são bem transparentes como assim? Você percebe quando a pessoa está triste, né? Você percebe, a pessoa muda o semblante. E você pode até não saber por quê, mas você percebe. Mas ela fala aí o quê? Que muitas endoidecem, mas riem alegremente. Tem gente que realmente é assim. A cabeça tá um problema, milhões de pensamentos na cabeça, milhares de problemas acontecendo na vida, e a pessoa rindo e ninguém imagina. E é isso que ela fala, que a mulher, né, a figura feminina consegue fazer isso. E eu concordo com a Flor Bela. Realmente, né, a mulher tem essa força, né? A mulher tem isso, né, de conseguir, vamos dizer que, entre aspas, né, usar uma expressão bem, que nós usamos sempre, segurar a barra, né? E ela fala isso, como uma boa feminista que ela foi. Agora, gente, a parte, né? É muito importante também essa parte, né? Vocês vão ver aqui agora, né? A gente viu sobre a vida da Flor Bela. Nós vimos aqui, só um minuto. Nós vimos sobre a vida dela, né? Da Flor Bela, sobre a obra, sobre as características dela. E agora a gente vai ver sobre a morte dela. Como será que foi, né? Como foi isso, né? Porque até a morte dela foi um acontecimento. Vou ler aqui para vocês, só um minutinho. Vamos lá, acho que dá para vocês lerem. Não tenho que apagar isso aqui. Vamos lá. A gente viu as características, né? A vida dela, como foi a vida dela, como era a característica da escrita dela. E agora tem aqui, morte de Flor Bela. Flor Bela Espanca suicidou-se com o uso de barbitúricos no dia do seu aniversário, às vésperas da publicação de sua obra-prima, Charneca em Flor, que só foi publicada em janeiro de 1931. Flor Bela Espanca morreu em Matosinhos, Portugal, no dia 8 de dezembro de 1930. Em 1949, né, uma obra póstuma, foi publicado Cartas de Flor Bela Espanca. E aí, pessoal, por essa vocês esperavam, né? Eu acredito que vocês não nem imaginavam, né?
Eu também, Yasmin, quando eu comecei a pesquisar sobre ela, né? Eu fui estudar sobre ela, obviamente, pesquisar. Desde quando ano passado, no 8º ano do ano passado, a gente produziu alguns poemas dela, a gente reproduziu, no caso, alguns poemas dela, né? Mas essa abordagem da vida dela é bem interessante, porque no final de tudo, bem triste também, né? No final de tudo isso, ela se suicidou no dia do seu aniversário. Obrigada, Isabelle. Ela se suicidou no dia do aniversário dela, gente. E no outro dia ia ser lançado uma obra dela, né? Que se chama Charneca em Flor, que só foi publicada no ano seguinte. Ela morreu dia 8 de dezembro, né? No dia do aniversário dela. E a obra seria publicada no dia seguinte, mas obviamente, como ela se suicidou, a obra foi publicada, mas foi publicada apenas em janeiro do ano seguinte. Então, essa, gente, foi um pouco da vida, da obra, da forma como a Flor Bela Espanca viveu, né? Como é que ela escreveu, como é que ela viveu. Pois é, Yasmin. O que é, a gente nem sabe o que imaginar, né? Disso. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da autora, dos textos dela que eu trouxe para vocês. E vocês que estavam aqui na aula, tenho certeza que vão se dar muito bem na hora do simulado. Porque o simulado, mais uma vez, bimestral, que vocês farão na próxima semana, vai ser sobre ela, sobre a aula de hoje. Tá certo? Alguma dúvida? Querem revisar alguma coisa? Né? Porque vai ser sobre ela, tá? Pronto, gente. Pois foi a aula que eu preparei para vocês hoje. Vai ser sobre a Flor Bela, tá certo? Que a gente vai fazer a nossa prova. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem, né? É bem interessante estudar sobre alguns autores. Ela não é uma autora brasileira, só relembrando, tá, gente? Ela é uma autora portuguesa, ok? Ela é de Portugal, óbvio. Então, desejar a vocês uma boa tarde, cuidem-se, fiquem com Deus e até amanhã, meus amores. Beijo e tchau, tchau.